Então, hoje vamos estar trabalhando, estudando o dia da expiação. Esse é um capítulo muito especial que está em Levítico 16 e para entendermos um pouco melhor, vamos voltar um pouco a Êxodo. Êxodo trata de onde Deus deve ser adorado. Deus especifica bastante como deve ser o tabernáculo e onde ele deve ser adorado. Qual seriam as circunstâncias e como os sacerdotes, os sumos sacerdotes deveriam proceder. Agora, em Levíticos, então, nós estamos estudando de como Deus deve ser adorado, o que ele exige do homem na adoração. E nós vamos ver uma divisão bem estratégica em Levítico 16, porque Deus logo de início lembra da morte de Nadab e Abiú e fala para então o sumo sacerdote Arão ter cuidado sobre o santuário e como ele deve então proceder. E em seguida Deus exige o sacrifício que o sacerdote faça por ele, pedindo então perdão pelos seus pecados, o sacrifício pelo povo e o dia da expiação, Yom Kippur. É muito legal entender esse princípio. Por que razão Deus escolhe o sacrifício de animais para reconciliar as diferenças entre um povo pecador e um Deus santo? Você já pensou por que Deus exige isso? Desde o início, desde o fundamento, desde a fundação do mundo, desde a queda do homem, quando Adão morre, nós vemos Deus, quando vê Adão nu, envergonhado, com folhas, naquele momento ele sacrifica um animal para então vestir Adão. Vamos aprender um pouco mais sobre a justiça de Deus. Em capítulo 9, 22 fala assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Guarde bem, purificação. E sem derramamento de sangue não há perdão. Então entendemos que nesse grande dia da expiação anual, Deus então coloca algumas regras, já apontando então para o dia da vinda de Cristo, onde é que ele então faria uma expiação por todas. Mas o que significa expiação? Expiação tem um sentido, nesse caso, de cobrir com sangue o pecado. Então, expiar aqui tem o sentido de cobrir. Expiação e perdão. O termo diz respeito à necessidade de reconciliação no relacionamento entre Deus e o homem. A expiação se torna necessária por causa do pecado e a gravidade que tem esse pecado na nossa vida, visto que nós nascemos em pecado. E na nossa inabilidade, incapacidade de removermos ou lidarmos com ele. Se nós não entendermos esse princípio, que nós nascemos no pecado e não temos uma capacidade pessoal de tirá-lo, nós vamos entender a vida até com Cristo, a vida de igreja, de uma forma muito religiosa, achando que nós vamos fazer algo para conseguir remover. E é impossível sem Jesus, impossível sem usarmos aquilo que Jesus nos dá, que é a oportunidade de nos arrependermos, confessarmos um pecado, sermos perdoados e novamente inseridos então em paz com Deus. Nós também vamos entender que o sangue significa vida. Então o sangue da vítima é que está sendo oferecido no lugar daquele que está oferecendo o sacrifício. Então, o conceito de substituição é fundamental para entender o sistema sacrificial israelita lá de Levítico e depois o que Jesus faz por nós. Jesus morreu por nós. Ele se fez então pecado. Ele se fez o quê? O cordeiro, para que de uma vez só ele morreu no nosso lugar, nos substituindo, para que dessa forma pudéssemos então ter o devido perdão do nosso pecado. Infelizmente, muitos não levam a sério os sacrifícios o sacrifício que Jesus fez.
Então, o sacrifício do Antigo Testamento foi finalmente validado pelo sacrifício de Cristo. Entendendo um pouquinho como foi difícil, então, para o povo de Israel entender Jesus Cristo, já que eles estavam acostumados nesse período de sacrifícios. Então, entendendo, era a mais importante de todas as cerimônias, era feita uma vez por ano no dia 10, sétimo e no 7º mês do ano judaico, que para nós é o mês de outubro. Esse festival era muito diferente dos outros. Os outros eram muito alegres, muita festa, muita alegria, júbilo. Esse não. Esse era um momento de contrição. O termo é afligir as almas, levar então ao arrependimento. Porque sem arrependimento o que vem? Não vem perdão de pecados. É impossível ter um perdão sem arrependimento. Nós também podemos entender que alguns termos veio para nós através do sumo sacerdote. Primeiro, o único dia. Não era algo que Arão, naquele momento, como sumo sacerdote, depois os próximos poderiam fazer diariamente. Não, era uma vez ao ano. Era uma só pessoa que poderia fazer. Então, naquele dia, era o sumo sacerdote. E a sua vestimenta, naquele dia ele tirava aquela gloriosa roupa e vestia uma roupa simples de linho. Vamos nos arremeter a Cristo. Num dia só, Jesus Cristo morreu na cruz. Foi só necessário um dia. Uma só pessoa, só Jesus pode fazer. É impossível, não tem ninguém mais que pode ou pôde fazer algo por nós. Por isso que só através de Jesus Cristo que nós temos acesso a Deus. E a roupa gloriosa mostra o quê? A humildade. Jesus Cristo, quando vem, ele se veste de humildade. Nós podemos ver que ele deixa a sua glória, né, para vir ao mundo. Ele deixa o seu trono para ser sacrifício pelos nossos pecados. E Jesus Cristo, então, nos salva dos nossos pecados. Ele mesmo se oferece como sacrifício. A roupa de linho puro e branco mostra uma vida de Cristo sem pecado. E como o sumo sacerdote tinha que fazer o sacrifício sozinho. Então Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, fez esse sacrifício pelo pecado sozinho. E ninguém tem nada mais a fazer por essa obra de salvação. Lembrando, a salvação é um ato, é um momento. A salvação não é conquistada dia a dia. A salvação é um ato que é nos dado pela fé. Nós aceitamos, nós entramos no plano de salvação, recebendo Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. É um ato, tá? O que é um processo? A nossa santificação. Havia uma diferença no momento do sacrifício. Primeiro, Arão tinha que fazer o sacrifício por ele, né? E com isso expiar o seu próprio pecado antes de entrar no Santo dos Santos, né? Se ele entrasse em pecado, ele morreria na hora. Diz alguns escritores que em determinado momento da história, o sumo sacerdote, ele colocaria sininhos na sua roupa para poder entrar no Santo dos Santos, porque se ele então, Deus não se agradasse da sua santificação, ou se ele não tivesse feito, ele morreria, então ninguém mais poderia entrar. Então vamos entender, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeitíssimo, e na sua boca não encontrou nenhum engano. Vamos ver primeiro em Hebreus 7:26, o que a palavra de Deus diz sobre Jesus Cristo. E diz assim, é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Então, Jesus Cristo, além de ser, então, o sacrifício, o cordeiro, ele também se tornou o sumo sacerdote.
E quanto aos 2 bodes, é muito interessante. Muitas vezes esses exemplos ficam para nós complexos, mas esses 2 bodes eram oferecidos ao Senhor como sacrifício para fazer expiação pelo pecado. O pecado do povo tinha que ser confessado com as mãos do sacerdote, do sumo sacerdote, sobre a cabeça dos 2 bodes. Então, uma vez que fosse escolhido, né, o bode, um deles, ele seria então sacrificado e o outro seria então mandado ao deserto. Por que 2 bodes? 2 são necessários para mostrar a salvação que Jesus Cristo fez por nós. O primeiro bode simboliza então o pecado sendo expiado. E o segundo bode simboliza o pecado expiado sendo levado eternamente para não ser lembrado mais. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, glória a Deus. Então, o primeiro fala de fazer expiação pelo pecado. Esse bode foi sacrificado e o sangue dele foi levado logo e espargido sobre o propiciatório. E o corpo desse bode foi levado fora do arraial e lá queimado com fogo. Olha que tremendo! Isso ensina que o pecador só pode ser salvo pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. Há uma necessidade de satisfazer a justiça de Deus para que o pecador possa ser salvo. A justiça divina exige a morte do pecador por causa do seu pecado. Deus não pode deixar a sua justiça para salvar o pecador. Então Jesus Cristo sofreu e pagou a pena da justiça no lugar do pecador, fora da cidade de Jerusalém. E nós entendemos isso porque Jesus morre fora de Jerusalém. E é tremendo ver em Hebreus 13, no versículo 12 e 13, dizer assim: assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Para nós, muitas vezes se torna difícil entender, mas essa é a realidade. Segundo bode, esse bode fala do efeito de fazer expiação pelo pecado. Nós podemos ver que esse bode fala do fato que o nosso pecado foi levado e jogado no mar do esquecimento de Deus eternamente por causa da expiação pelo pecado que Jesus fez. E lá em Salmo 103, no versículo 12, fala de uma forma tão singela: e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Aleluia, glória a Deus. Como nós podemos ter certeza de que Deus não vai lembrar dos nossos pecados. Deus não faz questão de acumular na nossa caderneta aquilo que nós já fizemos. Em Hebreus 10, 17 fala assim: e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. E também fala da ressurreição de Cristo, porque esse bode, ele vive. Ele vai para o deserto e vive. Então, lá em Hebreus 7, 23 a 25, diz assim: 23 a 25. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte o impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Gente, que tremendo, que simbologia. E nós podemos entender que Jesus tem um apreço especial por nossas vidas. Eu quero deixar aqui, antes de finalizar, uma explicação muito clara. Desde que a destruição do templo por Nabucodonosor e mais tarde então por Tito, a perda da arca, o fato de não ter mais a arca, tornaram então impossível a prática do ritual desse sacrifício. Nós podemos ver lá que em Levítico falava assim: era considerado que o mandamento afligir a alma. Então, o que eles fizeram a partir disso? Como não havia mais a possibilidade de fazer aquele sacrifício, a expiação anual na frente da arca,
que era no Santo dos Santos, onde é que expressava a presença de Deus. Então eles não faziam mais. Eles tratavam daquele momento do arrependimento, restituição, de boas obras, até em sofrimento. Na época dos fariseus, eles faziam isso como se esse momento fosse então o significado de expiação, afligindo a alma deles. Entretanto, Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, não havia mais esse tipo de ritual na época de Jesus Cristo. Então, vamos agora adiante, no próximo vídeo, dar continuidade ao nosso estudo.